Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Boa noite, telespectadores. O tema de hoje é muito interessante, com convidados muito especiais. Massacre dos impostos em tempo de pandemia. O que fazer? Para analisar, dar dicas importantes sobre esse assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Paulo Sérgio dos Santos Carmo, ele é presidente do Sindifisco do Estado de Goiás. O Vinícius Oliveira de Almeida é auditor fiscal da Receita Estadual no Estado de Goiás. Bom, eu quero começar aqui com o Vinícius. O Vinícius, você que é auditor fiscal da Receita Estadual no Estado de Goiás, quer dizer que é muito importante que as pessoas tenham noção que o pagamento de impostos, só com o pagamento de impostos, é que nós vamos beneficiar de forma coletiva. Mas eu pergunto para você, por que algumas pessoas têm essa impressão que algumas pessoas são fiscalizadas porque são regularmente estabelecidas, e outras pessoas que não são estabelecidas passam a largo da fiscalização e não pagam impostos? Essa percepção de parte da sociedade, entre os quais eu me incluo, ela tem razão de ser ou não é bem assim? Boa noite, Rosenval. Boa noite, telespectadores do seu programa. Satisfação estar aqui podendo esclarecer algumas situações a respeito de fiscalização. Realmente, a percepção de risco, hoje, ela está muito voltada à questão da percepção presencial do auditor fiscal, né? O que se tem hoje, Rosenval, é outras formas de percepções, né? Como seria isso, né? Você hoje, através de sistemas informatizados dentro da Secretaria da Fazenda, hoje Secretaria da Economia, você tenta buscar o máximo de contribuintes, identificar o máximo de falhas que esses contribuintes têm dentro de uma questão mais de inteligência, vamos dizer assim, tecnológica, né? Hoje o volume de dados é muito grande em relação às informações que a Secretaria da Economia e a fiscalização têm a respeito do contribuinte, e a gente precisa hoje minerar esses dados, né? Então, o que precisa mudar hoje é a percepção de que a presença só física do fiscal, né? Hoje existe aí uma outra, vamos falar assim, forma de atuação desse fiscal em relação aos avanços tecnológicos, né? Ou seja, não é porque o fiscal não está na porta da empresa, vamos dizer assim, que essa empresa não está sendo fiscalizada, tá? Agora, o Paulo Sérgio, você que é presidente dos sindicatos fiscais, ser fiscal não é uma coisa fácil. Ninguém gosta de ser fiscalizado, a pessoa. Mas eu queria dizer para você o seguinte: eu conheço a maioria das pessoas que tentam trabalhar no Brasil, elas, de uma forma ou de outra, elas querem estar qualificadas, querem estar coerentes com a legislação. Nós já passamos daquele ponto, porque antigamente, quando um fiscal entrava na sua empresa, você falava assim, vai me multar em alguma coisa, eu estou perdido. Eu sempre tentei falar assim, nossa, que bom, chegou um fiscal. Eu gostaria que o fiscal me apontasse se eu estou fazendo alguma coisa errada, antes de me multar, porque eu não quero fazer coisa errada. Será que nós passamos desse ponto onde o fiscal, ele é principalmente uma pessoa que, olha, você pode corrigir isso, ou ainda temos aquela noção altamente punitiva que eu acho que não era tão produtiva quanto o fiscal ser um orientador e ser bem-vindo. Como que nós estamos hoje? Boa noite, Rosenval. Agradecer a você o convite e a oportunidade de representar aqui essa categoria tão valorosa, né, dos auditores fiscais. Está aí o Vinícius, colega nosso, está na pasta diariamente, trabalhando, exercendo suas tarefas. Lembrar que o Vinícius é autor de um livro muito importante sobre a questão da emancipação, desenvolvimento regional, os incentivos fiscais.
Essa oportunidade que você me dá com essa pergunta, ela é muito importante, porque, de fato, historicamente, né, a imagem do auditor fiscal é essa da punição, né? A atuação dele sempre no aspecto punitivo, e daí a imagem do auditor fiscal está atrelada, e eu digo hoje, principalmente indevidamente, a essa questão da punitividade, né, da coerção. O auditor fiscal, e vivemos um passado agora, no passado recente, uma questão envolvendo algumas demandas judiciais em relação à ação do sindicato nosso, pleiteando alguns direitos, resumem o trabalho do auditor fiscal ao auto de infração. O auto de infração não é a ferramenta, digamos, diária e rotineira do auditor fiscal. O auditor fiscal, antes de chegar no auto de infração, ele tem uma série de tarefas, de orientação, como você falou, de consulta, né, de responder consultas, de promover o esclarecimento do contribuinte, procurar facilitar e simplificar o entendimento da legislação tributária. Infelizmente, nós vivemos num país onde há uma babel tributária, né, de uma série de normas, muitas das vezes conflitantes, de um estado para outro. Nós temos dificuldade de compreender, o empresário tem dificuldade de compreender isso. Então, essa imagem do auditor da punitividade, né, da ação coercitiva do auditor fiscal, ela já há tempos já tem sido modificada com todo um trabalho, né, de preparação, de prevenção, que permite que o contribuinte possa pagar os seus impostos, cumprir suas obrigações, sem a necessidade de receber qualquer tipo de punição. Uhum. Agora, Vinícius, sob ponto de vista de algumas coisas tributárias, às vezes até não da sua, como os outros, real análise, porque, como disse o Paulo Sérgio, nós temos uma babel tributária no Brasil, que o sujeito às vezes especializa numa área e na outra não tem como, porque é uma coisa muito complexa no Brasil. Eu acho que não tem parâmetro no mundo o que nós temos no Brasil. Mas eu te pergunto, sob o ponto de vista, por exemplo, de uma coisa que eu tenho presenciado, agora, no tempo da pandemia, evidentemente, muitas pessoas faleceram, não é? E aí nós temos um imposto que é o Imposto sobre Transmissão de Heranças, que o Marconi passou de 4% para 8%, parece que foi acompanhando um projeto nacional. E pesa, não é? Pesa. Eu pergunto para você, este imposto ainda, ele não é de forma alguma possível de sujeito parcelar? Que eu dou um exemplo concreto qualquer. O sujeito tem aí um apartamento que comprou há 15, 20 anos atrás, vamos supor, por R$500 mil. A região melhorou, o apartamento melhorou, o prédio melhorou, hoje vale 3 milhões. É um caso até que eu conheço. Pô, se pagar 8% de 3 milhões, é muito dinheiro, né? Isso não é possível ser parcelado, não? Porque me parece que não é possível parcelar, não é? Bom, em relação ao ITCD, né, a questão do parcelamento, realmente eu não vou ter condição de te responder se tem parcelamento agora, né? Mas realmente o pagamento ele seria à vista, até porque ele seria um imposto aí para poder, vamos falar assim, cumprir, né, e referendar o negócio jurídico aí, que seria da doação, né? Agora, sim, um outro ponto em relação ao imposto de doação, realmente, isso aí veio de um projeto nacional, né, que queriam aumentar o imposto de doação aí para 20%. O Estado de Goiás tinha isso aí estabelecido em 4% na época, né? E a União queria pegar uma fatia desse imposto, né? Então, a gente chegou a levar esse imposto para 8%, que seria o máximo da alíquota, né? Agora, em relação a essa questão do parcelamento, Rosenval, realmente eu não vou ter a informação de como isso está hoje, né? Até porque eu estou muito mais voltado aí para a parte do ICMS. Sim. Pelo que eu sei, pelo que eu tenho informação como jornalista, quer dizer, não é só no caso da doação, é no caso, por exemplo, do falecimento. Faleceu muita gente com corona, seria no caso da herança em si. Eu não sei se o Paulo Sérgio pode
acrescentar alguma coisa, mas vou deixar, se ele puder, para o próximo bloco, para que a gente possa dar sequência nisso, que são muitas as dúvidas que surgem, principalmente nesse momento de pandemia. Nós vamos começar a falar sobre isso no programa. Nós voltamos já já, lembrando o seguinte, que a Unimed de Goiânia, cuidar de você, esse é o plano, não é um plano de saúde, é um plano para cuidar de você. E cuida muito bem de você e de sua família, se você for da Unimed, como eu e minha família somos há décadas. E a Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, não é, hein? É a melhor, tudo à pronta entrega. Telefone 3922-5600. O endereço é Avenida Mutirão, no 2948, no setor Bueno. E o Sebron foi o primeiro centro de radioterapia do Brasil, um dos poucos da América Latina, a trazer o equipamento de tomografia com inteligência artificial 4D. Mais segurança e mais precisão para o paciente e menos efeitos colaterais. Porque se é importante para você, o Sebron faz. Sebron Medicina Oncológica, cuidar sempre é o lema. Telefone 3265-0400. E a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos, é uma instituição seríssima para cuidar de pessoas com problemas de alcoolismo e dependência química. Rodovia BR-153, tocada pelo grande psiquiatra, Dr. Salomão. Telefone 3282-7040. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, com o tema Massacre dos Impostos em Tempo de Pandemia. O que fazer? Mas, o Paulo Sérgio, eu usei o termo massacre dos impostos, o termo, porque realmente eu acho que há no Brasil um massacre de impostos na população brasileira. Por que massacre? Eu uso o termo. Porque é uma das nações com o maior percentual de impostos do mundo, de longe o mais injusto e mal aplicado. Porque se é bem aplicado, a população não importa. As nações que cobram taxas altíssimas, às vezes pode ser acima do Brasil, são pouquíssimas. Mas o que acontece? Você tem educação, você não precisa pagar educação, não precisa pagar segurança. Aí, no final, o imposto fica até muito em conta, mas aqui não. Agora, eu deixei aqui, você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre aquele tema que eu falei anteriormente, sobre a transmissão de herança, que é o ITDA, que chama? ITCD. ITCD. Eu tenho a informação de que não pode parcelar. O Sim. Vinícius disse que não sabe também, porque não é a expertise dele, porque os impostos são muito diferentes. Mas você tem alguma coisa a acrescentar nesse tema, não? Na verdade, como o Vinícius falou, como se trata de um requisito para concretização da transação, do negócio, a princípio não caberia um parcelamento. O parcelamento em matéria tributária, normalmente, é depois dele se tornar exigível, né? E existem os programas de parcelamento. Não tem como você... por exemplo, no ICMS e outros impostos, você apura o valor devido, você não tem como fazer isso, digamos, como rotina, né? Como prática regulamentar, né? É só o que nós temos conhecimento, é só quando há algum tipo de exação ou cobrança, ou algum tipo de lançamento de ofício, ou uma denúncia espontânea, né? Mas no caso do imposto regular, eu não tenho conhecimento da possibilidade de parcelamento, não. E com relação à questão do ITCD, nós estamos falando de 4% a 8%, as alíquotas, muito abaixo da média mundial, né, dos países tidos como países de primeiro mundo, né, países filiados à OCDE, e nós temos uma das alíquotas mais baixas, né? E essa questão que você colocou, o imposto ele é tido como massacrante por alguns motivos. Porque ele recai basicamente sobre consumo, né? Sobre a produção e o consumo. Ele penaliza a produção e o consumo, ele pesa sobre a produção e o consumo,
E na sociedade brasileira, quem usa praticamente toda a sua renda para consumir é o que ganha menos. Então, esses acabam sofrendo mais. E a péssima mensagem que é passada, que é a questão da malversação do dinheiro público, a falta de serviços públicos de qualidade, né, quando tem, e de qualidade, né, por falta da boa gestão dos recursos públicos. Isso tudo acaba depondo contra a política tributária, né? Agora, o Vinícius, bom, nós temos uma situação atípica na sociedade brasileira, que é esse momento de pandemia. Você tem aí um cabeleireiro, você tem aí um barbeiro, você tem um bar, um restaurante, e o bicho pegou, você foi obrigado a cumprir a legislação e fechar. É um caso inédito na história da humanidade, que já foi muitas vezes obrigado a trabalhar. Mas obrigado a deixar de trabalhar, me parece que na história existiram pouquíssimos momentos onde o sujeito foi, por lei, obrigado a deixar de trabalhar. Sob o ponto de vista tributário, o que nós temos aí para corrigir? Como é que o sujeito faz, né? Nós tivemos muita coisa diferente que pode ser analisada por você aí nesse momento de que a pessoa foi obrigada a fechar, não? Sob o ponto de vista aí vamos dizer assim, a moratória, né? Que seria aí a protelação do pagamento do imposto, né? Nós tivemos aí algumas medidas por parte da Secretaria da Economia, várias ações judiciais foram propostas nesse sentido, né? Isso aí dependeu de uma regulamentação. O governo do Estado também teve algumas medidas em relação a deixar de inscrever o contribuinte em dívida ativa, algumas questões aí na recuperação de crédito, para poder aliviar esse momento aí, né? Dentro da parte de legislação, em relação à questão, vou deixar de pagar minha energia elétrica e pagar o imposto, vamos dizer assim, né? O Código Tributário Nacional, ele dispõe que, sem antes a empresa entrar em algum regime de falência ou até de recuperação judicial, nós estamos falando aí em situações normais, né? O único crédito que teria preferência em relação na vida do empresário aí, que ele poderia preterir o imposto, seria as verbas trabalhistas, né? Então, precisou-se, né, dos estados, vários deles aí, teve convênio nesse sentido, né, de levar aí a questão de você deixar de pagar o imposto, mas pagá-lo em um outro momento, não um perdão aí no sentido de não pagar, né? Até porque, Rosenval, existe aí também a demanda das despesas públicas que tiveram que fazer em relação também ao problema de pandemia. Então, essa equalização aí, né, parte aí de uma política tributária, uma equalização de saber, temos demandas, né, urgentes a fazer frente, como faz a pandemia, e o custo disso seria o imposto, né? Então, a situação é um pouco, vamos dizer assim, sob o ponto de vista de uma decisão nesse momento, ela é um pouco complicada, no sentido de o que a gente vai fazer nesse, deixar de recolher o imposto, mas, por um outro lado, o Estado precisa fazer frente a algumas despesas. Uhum. Agora, veja bem, o Paulo Sérgio, erroneamente, e se eu estiver fazendo uma análise que não seja com a realidade, você me corrige, porque você é especialista nisso, tem gente que acha que, por exemplo, o prefeito ou o governador que fazia, não, vão fazer um lockdown, vocês não podem, vão ficar em casa. O governo, ou seja, o Estado como ente arrecadadora, perde muito com isso, né? Porque um restaurante parado, uma pessoa que não trabalha, o imposto é proporcional à rentabilidade daquela atividade profissional. Então, os governos também perdem muito com o lockdown, né? Evidentemente que o sujeito isoladamente perde mais, mas o governo perde muito também, não é isso? Sim, sim, com certeza. O ano 2020, houve um movimento dentro do Congresso Nacional que viabilizou aí o auxílio emergencial, viabilizou a partir da Lei Complementar 173 o socorro aos estados,
que veio como compensação, né, para essa perda de arrecadação. Por que eu falo do auxílio emergencial como um fator de compensação? As famílias que recebem o auxílio emergencial, 600 ou 1.200 reais, depois caiu para 300, e agora entre 175 e 250 reais, essas famílias, elas usam todo esse dinheiro no consumo, né, de produtos e serviços. Então, isso acabou que em torno de 7, 8 bilhões de reais de auxílio emergencial foram injetados na economia goiana, fora em torno de 1.300 bi no período de maio a dezembro de 2020, foi distribuído a título de socorro aos estados, né? E acabou havendo essa compensação. Então, qualquer medida nesse sentido tem que vir acompanhada por medidas de compensação, tanto para a eventual perda de arrecadação dos entes federados, como também para a manutenção da vida dos empresários, principalmente aqueles que são pequenos empresários. Esses dias eu conversava com um dono de restaurante ali no centro, no sábado, e ele me falou algo interessante. Ele falou assim, olha, por que não fecha tudo definitivamente por X tempo, né? E não fica nesse vai e vem. Se é para fechar, se é uma medida eficaz, fecha geral, né? Como o município de Araraquara fez, né? E não fica essa coisa de fecha por um mês, depois reabre, aí parece que está tudo bem, de repente é Natal do Bem lá na Praça Cívica, autoriza a festa daqui, viagens dali, depois volta tudo. Então, para o empresário, isso é ruim. Então, acho que se a medida é eficaz, ela tem que ser tomada de forma rígida, por um tempo determinado, mas de forma rígida e de maneira que dê resultados, né? Mas que os estados, para fazerem isso, precisam ser compensados, como foram no ano passado, né? Isso não há dúvida. Porque, principalmente, é bom lembrar que toda comércio, qualquer coisa, você tem uma despesa grande para fechar, que precisa arrumar tudo, deixar tudo arrumadinho para fechar. E tem uma despesa muito grande para abrir. As pessoas que não têm ideia do que... Eu fico pensando, por exemplo, eu com uma pequena empresa aqui, eu preciso que para fechar, preciso de alguém olhar, está tudo certinho, está tudo arrumadinho, tudo higienizado, para poder fechar. Tem que ter uma pessoa todo dia para ir lá, porque você pode arrebentar um cano d'água, pode ter alguma coisa, precisa fazer. E depois, para abrir, precisa limpar tudo de novo. Agora, imagina isso num shopping center, imagina isso num restaurante, onde você tem que ter a matéria, você tem que comprar, encher a geladeira de novo, encher as coisas de novo, contratar os garçons. O abre e fecha, essa sanfona, olha, é uma compliqueira. É igual a pessoa que fica com aquele negócio de emagrece e engorda, né? Depois fica um negócio horroroso. Bom, a Credijur é a instituição financeira da família dos negócios de advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários. Telefone 3216-0102. Lembrando que o Complexo Cicobi, a Credijur faz parte do Complexo Cicobi. Mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. E o Sebrae de Goiás está há mais de 4 décadas ajudando e dando apoio a pequenos e médios empresários em Goiás. E a Águas do Bem, essa Levite, que água maravilhosa. Cadê? Para cá, aqui, ó, Levite. Eles entregam na sua casa, tem ela com gás e sem gás, ela tem o menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor agradável. Águas do Bem, telefone 3255-9626. Até a Marcela, que não gosta de nada, minha secretária, gosta da Águas do Bem. E você, se quiser ser muito bem barbeado, bem cuidado como homem, vai na Joyce Barbearia, porque é um ambiente totalmente pensado para o homem moderno. Rua 1123, no setor Marista, telefone 3988-6223. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre a carga tributária, os impostos que são massacrantes no Brasil, porque o retorno é muito pequeno, o retorno não é adequado,
e o que fazer para você se proteger. Bom, o Vinícius, se for para você dar um conselho como auditor fiscal da Receita Estadual no Estado de Goiás para uma pessoa que tem uma empresa, qual o conselho que se dá para essa pessoa para evitar problema? O primeiro conselho é emitir nota fiscal, né? Eu acho que essa aí é a mãe das informações fiscais que o contribuinte ele tem que atender, né? É um dever, né? Esse dever é um dever que vai dar efeito em todas as outras operações, no sentido do que ele tem a pagar, realmente a pagar, né? E fazer o pagamento em dia, né? Fazer o pagamento em dia para evitar as multas e outras situações no sentido aí de autuações, né? E o grande problema hoje, Rosenval, em relação, eu acho que é importante o comerciante saber, é que hoje existe uma criminalização hoje a respeito do falta de pagamento do ICMS. O ICMS ele é um imposto que tem como característica aí dele ser um imposto que ele repercute na cadeia, ele é um imposto que faz parte da sua própria base. E por que isso é importante para o comerciante? Porque quando ele vai fazer o custo da mercadoria dele, ele inclui o imposto. E ao vender essa mercadoria, quem paga o imposto realmente, que a gente chama do contribuinte de fato, é o consumidor final. O que o comerciante é nessa relação, nessa obrigação jurídica tributária, ele é um mero repassador do dinheiro que foi cobrado no preço final da mercadoria. Então, existe toda uma legislação, né, por parte disso, de penalizar esse comerciante quando ele, e aqui é importante frisar, parte da premissa da apropriação, né, indébita desse imposto, através de dolosos, de comportamentos dolosos, né, de ser responsabilizado criminalmente. Então, o ICMS ele tem essa característica. Então, a emissão da nota fiscal e o pagamento do imposto é muito importante para ele evitar aí maiores problemas aí com a fiscalização, sempre lembrando, Rosval, que a fiscalização ela age em cima do princípio da legalidade, né? Não existe ato discricionário do auditor nessa situação. É lei posta, né? A gente chama aí que é a lei feita pelo parlamento, né? A lei feita pelos representantes do povo. Então, a gente está vinculado a tais situações. Perfeitamente. Foi bom você lembrar aí, o Vinícius, que o fiscal atua sempre segundo a lei. Ele não pode, por exemplo, chegar lá e falar, não gosto da cara desse jornalista, não gosto de jornalista, esse eu vou multar, não é? Isso aí é uma coisa que eu não digo que não tenha acontecido, que possa acontecer, porque os desvios de conduta na sociedade brasileira são passíveis de acontecer em qualquer área, na área do jornalismo, da polícia, do fiscal e tal. Quer dizer, as perseguições podem acontecer, sim, mas elas não são regra, são exceções que a pessoa pode recorrer à lei e, às vezes, com muito sucesso, a pessoa pode ser punida também. Agora, o Paulo Sérgio, o que se você diz para pessoas que têm, e eu conheço algumas, que esse sujeito faz um rolo qualquer lá, o nome dessa pessoa fica totalmente, vamos supor assim, intoxicado, e aí tem a mania de colocar coisas no nome de terceiros. Vai comprar um carro, põe na mão da mãe. Vai comprar um apartamento, põe no nome do cunhado, não sei. Essas pessoas, eventualmente, podem ter problemas, Paulo Sérgio, ou a pessoa vai colocando nome de terceiros e até morrer. Isso o que a gente tem a dizer é que hoje nós temos uma gerência especializada, que é a gerência de auditoria contábil, e que é aquela história do siga o dinheiro, né? Então, todo o processo de lavagem de dinheiro, só o fisco é capaz de fazer essa constatação. Então, não adianta transferir bens, não adianta colocar laranjas, porque todo o poder é dado ao fisco
na pessoa do auditor fiscal, de quebra de sigilo bancário, né, de seguir o recurso, seguir o dinheiro, seguir essa sequência de transmissão de bens. Então, nós temos ferramentas aptas para isso, nós temos pessoal qualificado para isso, diversas operações vêm ocorrendo, inclusive com a participação do Ministério Público, que é o responsável, né, que tem a tutela da ação penal, mas carece da fundamentação e da instrumentalização dada pelo fisco estadual por meio desse processo de auditoria e de rastreamento de recursos, né? Então, é aquele negócio, eu sou cresci praticamente, né? Meu pai era militar, estudei em colégio militar do Exército, é uma coisa que eu sempre ouvi, todo golpe é válido, mas um dia pega, sempre pega. Então, em algum momento, essa corrente aí é quebrada, e só o auditor fiscal tem essa expertise e tem a prerrogativa constitucional de alcançar esses processos viciados aí de transmissão de bens e de recursos. Como a gente diz, um dia a casa cai, né? A casa está lá sem fundamento e acaba a casa caindo. Agora, o Vinícius, em alguns países, até que eu tive a oportunidade de residir fora por algum tempo, em 3 diferentes países, a figura do contador é uma figura emblemática, porque o contador, ele é responsável, corresponsável pelas falcatruas que possam existir. Não adianta o sujeito, por exemplo, se nos Estados Unidos, por exemplo, não adianta falar o sonegador, a pessoa que fez lá a sonegação, pode ir preso, e o contador também, porque ele é obrigado a dizer, não, eu não vou fazer isso é contra a lei, o senhor não vai fazer, não. Se o senhor quiser fazer, você vai fazer com o outro, não comigo. No Brasil, a figura do contador tem também essa importância ou não? O contador faz ali, eu até falei aqui no início, a minha orientação para o meu contador, que é o Agostinho Pedrosa, que é um contador muito conhecido de vocês. Agostinho é um contador antigo. Mas o Agostinho, nada é para ser feito que não seja absolutamente legal. Na dúvida, eu prefiro pagar. Mas qual que é a função do contador, assim, legalmente falando? Ele tem essa responsabilidade também? Rosival, muito bom a sua abordagem em relação ao contador, né? A experiência tem mostrado, né, e eu também sou professor, a experiência tem mostrado que quando a gente chega a questionar o contribuinte sobre determinadas condutas a respeito de alguma sonegação, alguma coisa que, como se diz, né, que a casa caiu, é um termo popular, mas a gente chega a isso, a primeira pessoa que o contribuinte põe a culpa é o contador. Então, o contador me orientou dessa forma. Sob o ponto de vista da legislação estadual, tá? Existe um dispositivo no nosso Código Tributário Estadual que coloca o contabilista como solidário se ele concorrer para a prática junto com o contribuinte. Né? Lá tem uma particularidade em relação a esse contador, desde que se demonstre o dolo dele, né? Ou seja, que ele esteja participando daquela sonegação fiscal, e além das responsabilidades, vamos dizer assim, criminais que ele pode sofrer em relação, se isso for caracterizado, e geralmente é crime contra a ordem tributária, esse contador hoje, pela legislação estadual, ele é colocado como solidário do auto de infração. O que é a solidariedade, para o público entender? Ele vem para pagar o auto de infração juntamente com o empresário, o mau empresário, né? E essa solidariedade, que ela não tem benefício de ordem. O que é isso? Na hora de se tentar receber o auto de infração, vamos falar em sede de execução fiscal, a justiça não vai primeiro saber se o dinheiro está na conta do empresário, se não tiver, eu vou para a conta do contador. Não, a responsabilidade aí ela não é subsidiária.
é uma responsabilidade solidária. Então, o contador tem que tomar cuidado, sim, né? Eu, quando converso com colegas contadores, tá, Roseval, inclusive, oriento ele. Tudo que você fizer em relação à orientação para o seu cliente, faça isso por escrito, tá? Nós temos muito problema em relação a empresas, por exemplo, do Simples Nacional, né, que a empresa ela não vai tentando chegar no teto do Simples, ao invés, muitas das vezes, dela criar filiais, ela começa a criar aí laranja e outras empresas com interpostas pessoas, né? Na hora de registrar esse contrato lá social, o contador está subentende que ele está sabendo daquilo ali, né? Que a pessoa que está na direção daquela empresa não é realmente aquele verdadeiro dono. Então, assim, sob o ponto de vista estadual, tá? O contabilista, o contador, né? Ele tem uma responsabilidade aí em relação às orientações que ele passa para o cliente dele. Ok. Olha, eu quero lembrar a vocês, telespectadores, que a Bandeira Odontologia Especializada, do Dr. Carlos Bandeira, fica ali na rua, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, Jardim Goiás, no edifício New Business Style, ok? Na sala A33. É um grande odontólogo que eu recomendo. Telefone 3281-0647. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre impostos, massacre dos impostos, pandemia e toda essa complexidade dos impostos brasileiros, com as presenças do Paulo Sérgio Santos, Carmo, presidente do Sindifisco, e o Vinícius Oliveira de Almeida, que é auditor fiscal da Receita Estadual no estado de Goiás. Aliás, que são duas pessoas muito queridas. O Paulo Sérgio é muito querido pelos seus colegas do Sindifisco, Sindicato dos Fiscais, e o Vinícius também é um auditor muito conceituado. Eu parabenizo vocês, porque é uma área que normalmente as pessoas tendem a não gostar. Falam, aquele Vinícius lá, eu quero que ele volte lá para Salvador. Aliás, que o Vinícius está aí na telinha com o elevador Lacerda no fundo. O elevador Lacerda mesmo, no fundo, não é? Vinícius. Desculpa, o Paulo Sérgio. E o Vinícius está aí com uma gravura surrealista no fundo, que eu não sei quadro de quem que é, não, mas é uma coisa assim, surrealista. Posso falar? É de um ilustre pintor das praias de Fortaleza. De Fortaleza. Esses muito nordestinos, eu fico assim, porque diz que a gente tem uma tendência a falar mal quando a gente tem inveja, né? Então, eu tenho uma tendência, tenho que me segurar para não ficar falando mal dos nordestinos, porque eu tenho inveja das praias deles. Tanto que eu vou para lá sempre, desde que eu me entendo por gente, eu estou indo lá para o Nordeste. Não, mas esses nordestinos também, eles não merecem as praias, não. Eu que mereço aqui no estado do Goiás. Brincadeira minha, porque é uma maravilha as praias que você tem na Bahia, principalmente, em todo lugar do Nordeste, é muito lindo aquilo ali, né? Mas, o Paulo Sérgio, que conselhos nesse bloco final você gostaria de dar para as pessoas em termos de impostos e cuidados que nós não falamos nesse programa, que você acha importante falar? Eu queria dar um conselho a todos e fazer uma proposta também. Primeiro, aconselhar a todos que reflitam a respeito da essencialidade do tributo. Tudo que nós estamos falando aqui são tributos, que são a forma como a sociedade pactuou em que o Estado supriria as suas necessidades e as suas carências. Então, é por meio do tributo que o Estado, no sentido amplo, ele obtém recursos para investimento em políticas públicas que atendem às carências e às necessidades da população e do cidadão. É por meio do tributo que é feita a redistribuição de renda, né? Os programas de compensação. Então, reflitamos
de forma bem criteriosa essa visão equivocada de que tributo é ruim. Não, tributo é a salvação dos cidadãos, da cidadania, é o que supre, é o que sustenta qualquer sociedade minimamente organizada, né? E a proposta que eu quero fazer nós temos no Estado, e as nossas entidades de classe apoiam, inclusive financeiramente, o programa de educação fiscal, que é um programa voltado para a cidadania, exatamente para que, desde tenra idade, né, cada um dos cidadãos tenha um conhecimento da importância do tributo, da importância de se exigir nota fiscal, como o Vinícius bem colocou, é a matriz do nosso trabalho, é a base de toda a informação que nós necessitamos. Muitos procuram nota fiscal quando é algum produto que depende de garantia, mas desde uma balinha, um lápis, você precisa pedir nota fiscal, exigir, na verdade, a sua nota fiscal, porque é a partir dali que o fisco faz seu trabalho de monitoramento e acompanhamento, né? Então, a educação fiscal, ela ajuda a aceitação social do tributo, para que todos tenham consciência de onde sai o dinheiro e para onde vai e qual o propósito disso. E é o tributo que tem esse papel. Então, o fisco, o auditor fiscal, ele tem a tutela do tributo nesse sentido, que ele tanto age do ponto de vista, né, tão difícil para nós falarmos, mas desde a punição até a orientação, a capacidade de potencializar a arrecadação, mas isso de forma espontânea, por todos entenderem a importância do tributo. Então, que nós tenhamos essa reflexão e que nós possamos exigir do Estado e das entidades um investimento na educação fiscal, que é o que vai garantir a boa relação entre cidadão e Estado na questão tributária. Bom, o Vinícius, o Paulo Sérgio tem razão que tem que mudar a mentalidade do brasileiro, muita coisa. Uma delas, por exemplo, que a gente tem que mudar com as crianças, que às vezes os pais fazem isso, fala, vai trabalhar, fala, papai vai trabalhar, você vai ver o que é bom para você, também vai ter que trabalhar, você também vai ter que sofrer. Não, não fala que o trabalho é um sofrimento, não, é uma angústia, não. Fala, nossa, olha, o papai vai trabalhar, que coisa maravilhosa, vai fazer, um dia você vai poder fazer essa coisa linda que é trabalhar e tal. Dá o trabalho como algo dignificante e bom. Tem gente que coloca desde a infância que a pessoa, o trabalho é um castigo. Então, dito isso, Vinícius, você também, qual o conselho que você dá? Nós estamos nos minutinhos finais, para a pessoa tentar reverter essa coisa de que não quer pagar imposto. Nós temos 2 minutos e meio para você falar isso. Que conselho também você gostaria de passar aqui para o telespectador? Eu, assim, Rosenval, existe uma questão, né, que eu acho que o cidadão brasileiro, ele deixa a desejar, que é a questão da cidadania ativa, né? Vamos dizer assim. A gente vê muito justificativas, né, em relação à sonegação fiscal hoje virou legítima defesa, né? O Estado não me dá as prestações de serviço, eu também não vou pagar imposto. Uma explicação que não é jurídica, né? Ela é meramente em relação aos fatos. Eu aconselharia o fortalecimento das instituições da sociedade civil na cobrança, né, dos nossos governantes em relação à destinação do dinheiro, né? A gente sabe que todo direito nosso, direito à saúde, educação, direito a andar em estradas boas, isso tudo tem um custo, né? E o custo disso, né, isso tem um preço, e o preço, né, ele exige, a partir do momento que a gente vive numa sociedade, num Estado democrático de direito, em que a gente quer essas liberdades para a gente também tem que ter o sacrifício e de bancar essas despesas, vamos dizer assim. Então, o que eu assim, aconselho, né, cobre aí do seu vereador, cobre do seu deputado, né, tem o meio dele, veja os projetos de lei, para a gente ter aí uma cidadania ativa naquilo que é onde que vai esse dinheiro, a destinação desse dinheiro. Não é só lavar as mãos no sentido, vou pagar um imposto e dali para frente já não é problema meu, né? Eu acho que vamos falar, essa postura em relação ao cidadão brasileiro hoje é o que eu acho que a gente tem que buscar.
E se achar que a briga não vai conseguir, como se diz, que as argumentações pessoais não vai convencer, junte aí na sua federação, no seu sindicato, na sua associação, para despersonalizar essa briga e talvez aí conseguir um poder de influência que o cidadão tem na hora do voto, mas que precisa viabilizar isso aí durante a sua vivência enquanto cidadão dentro de um Estado democrático aí. Perfeitamente. Eu quero agradecer aqui ao Paulo Sérgio Santos, ao Vinícius Oliveira de Almeida, muito obrigado pelas presenças de vocês. E as minhas considerações finais são as seguintes. Evidentemente que a carga tributária brasileira é alta na correlação dos benefícios que a sociedade tem como retorno deste pagamento desses impostos. Nós temos que lutar contra a nação brasileira, não é para poder sonegar, não é para poder fazer falcatrua que vá contra a lei. Nós temos que lutar para a simplificação dos impostos, da tributação. Isso tem que ser uma luta permanente, porque a simplificação facilita a vida dos auditores, facilita a vida dos que fiscalizam, e torna a vida dos corruptos mais difícil, porque no emaranhado de coisas que a gente não consegue entender direito, que surgem as oportunidades para a corrupção. Então, isso precisa ser uma luta constante para simplificar os impostos brasileiros. E também para que a carga tributária seja aplicada de uma forma que o retorno seja realmente efetivo. Isso tem que ser lutas constantes, e não a luta para poder dar um jeitinho, falar, não, eu vou aqui, eu não pago o meu, eu também roubo, porque isso é um roubo da contribuição que é obrigatória fazer, e não corrijo o que nós precisamos corrigir, que é o roubo do fruto do trabalho de todos nós. Então, eu acho que nós precisamos entender isso na sua profundidade e cobrar dos parlamentares a simplificação tributária e também a efetiva aplicação dos recursos de tributação. Essa é uma boa batalha da sociedade brasileira. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, Rosenval. Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano.